Olá, eu sou a Carol e conforme prometido, vídeo com as melhores leituras de 2022. Eu fiz um filtro apenas com as melhores leituras, os melhores livros. Então, leiam sem medo, são histórias sensacionais. Vamos começar por uma segunda chance. Colin Hoover trouxe um livro sensacional. História de um romance contemporâneo que traz como personagem principal uma mulher que ela só descobriu que estava grávida depois que saiu a sentença, depois que falaram, olha, você vai ficar 5 anos na prisão. E foi então que ela descobriu que estava grávida. Então imagina a tortura dela dentro da prisão, com o bebê, sabendo que depois que ela teria esse bebezinho, não poderia ficar com ele. Então foi um período muito difícil para ela. O livro já começou com frases bem fortes, bem chamativas. Vou ler para vocês. Há uma pequena cruz de madeira fincada à beira da estrada, com a data da morte dele inscrita. Em outro trecho fala assim, será que ele morreu exatamente aqui? Ou será que foi na pista? E em outro trechinho fala, achei que você estivesse morto, Scott, mas pessoas mortas não se arrastam. Quando eu comecei essa leitura, na primeira página já fala isso. Falei, meu Deus do céu. Aí veio uma história super impactante. E realmente eu me surpreendi. Tanto que, dos meus livros preferidos da Colin Hoover, esse É Assim Que Acaba estão no mesmo nível, na mesma linha de livros preferidos da autora. Nesse livro, então, temos a Kenna, a personagem principal. Depois que ela cumpriu a pena, ela volta para a cidade onde tudo deu errado, onde aconteceu o acidente, para tentar localizar a filha dela. Nessa cidade, todos que estão ligados a ela de alguma forma a odeiam porque a culpam pelo acidente que ocorreu. A Kenna vai mesmo assim porque é o local que ela acredita que a filha dela está morando. Todos a culpam, todos a odeiam. Imagina para ela, sem dinheiro, porque ela estava na prisão. Para conseguir um emprego também é muito difícil, porque pessoas que estão na prisão também é muito complicado que alguém dê um emprego para ela. Mas ela acaba conseguindo um emprego que paga pouco, mas mesmo assim ela vai. Nesse período ela conhece uma pessoa que só depois ela descobre quem que é e ela fala, poxa vida, porque justo essa pessoa foi entrar no caminho dela. Por ter acontecido o acidente, muitas perguntas são questionadas, até a gente entender realmente o que aconteceu. O que aconteceu naquele dia, como que ocorreu. O que aconteceu faz dela uma pessoa ruim, uma pessoa boa, ela merece uma segunda chance. A gente percebe que ela se culpa pra caramba pelo que aconteceu. E mesmo sabendo que ela fez errado, a gente torce para que ela consiga ver sua filha, que ela consiga ter um final feliz. E essa pessoa que acaba se envolvendo com ela te pergunta, caramba, será que eu teria essa mesma coragem, né, de se aproximar dela, de se apaixonar por ela, sabendo o que ela fez? Então é um livro assim difícil, porque sabe que a personagem fez algo de errado, ela é culpada, só que mesmo assim ela se arrepende, ela sabe que estava errada. Então assim, meu Deus, é uma história de tirar o fôlego. Você chora pra caramba, eu chorei muito com esse livro. Então é uma história que vale super a pena. Leiam. Acorda pra Vida, Chloe Brown. Foi um livro que ficou pra marcar. É um livro pra você refletir. Chloe tem 31 anos e depois de ela quase ser atropelada por um carro em alta velocidade, acordou pra vida. Então ela começa a criar uma lista com coisas que ela gostaria de fazer, mas nunca fez, desde ficar bêbada, fazer alguma loucura. Então ela cria uma listinha com coisas que ela gostaria de fazer, coisas absurdas. Mas ela falou, poxa vida, e se eu morresse mesmo naquele dia lá? O que eu fiz? Eu aproveitei a minha vida? Então ela começa a viver, começa a fazer coisas, se aventurar, sair do limite, sair do cotidiano. E nesse tempo aí ela acaba conhecendo um rapaz, o Red Morgan, que também tem um passado nada fácil. Ele é pintor e ele teve um relacionamento e esse relacionamento não foi bacana, ele acabou desanimando da vida e dele deixa os quadros para trás, que ele pinta quadros. E daí ele acaba encontrando a Chloe. Então eles acabam se encaixando, se apaixonando. E é muito bacana a história dos dois. A Chloe, ela foi diagnosticada com fibromialgia. É uma doença que afeta a musculatura, causando muita dor, desconforto. Quando ela foi diagnosticada com a doença, ela era noiva. E o seu noivo não suportou, não aguentou, deixou ela. As melhores amigas também abandonaram. Por isso que Chloe acabou ficando mais reservada,
um pouco mais fechada. Até o Morgan, quando conheceu ela, falou, poxa vida, que menina, né, mais chata, ela me odeia, mas era o jeitão dela mais fechada por causa do passado dela. Aí ela conhece o Morgan e os dois acabam se envolvendo e vivem uma história apaixonante e maravilhosa. A gente descobre o passado de Morgan também, o porquê que ele é assim, e ele acaba conhecendo também a vida dela. E é muito, muito bacana. É um livro pra gente refletir sobre a vida, que devemos viver mais, e vale super a pena. É um livro lindo, uma deliciosa comédia romântica que mostra que coisas lindas, coisas maravilhosas podem acontecer se você permitir. Quando Eu Te Vejo foi outro livro que me surpreendeu. Conta a história de Joel, que desistiu de se apaixonar porque ele simplesmente sonha com o futuro das pessoas que ele ama. Se ele se apaixona por alguém, se ele ama alguém, ele pode sonhar se essa pessoa vai morrer, se vai ter uma doença, se vai acontecer algum acidente. O acidente ele consegue até evitar, mas agora uma morte, uma doença, não dá, é inevitável. Seria muito torturante para ele, então ele falou assim, poxa vida, eu vou... Quanto menos pessoas eu conhecer, quanto menos pessoas eu gostar, amar, menos pessoas eu vou menos eu vou sofrer. Então é isso que ele pensava até ele conhecer uma mulher. A Kelly, então não teve como evitar, o amor é mais forte, eles acabam se envolvendo. E ela também acaba se apaixonando por Joel, e ela pensa, pela primeira vez na vida, ela conheceu o amor. Uma pessoa bacana, que a trata com respeito, que a trata como ela sempre quis. Só que daí o que acontece? Joel sonha com ela, porque ele se apaixona com ela e ele prevê o futuro, o que vai acontecer com os dois, o que vai acontecer com ela, com a Kelly. E daí ele quer contar pra ela sobre isso, o que vai acontecer com ela, mas Kelly fala, não, eu não quero. Eu quero viver a minha vida, eu não sei o que você vai me falar. Se isso deve acontecer amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quando vai acontecer. Então eu prefiro não saber. Eu prefiro continuar a minha vida do jeito que é pra ser. O Joel é veterinário, ele também deixou a profissão pra trás por causa disso, dessa confusão toda com esses sonhos, né? E ele chegou até a procurar ajuda, só que quando ele chegou no profissional, o profissional deu risada e falou, tá bom, meu querido, você sonhando com o futuro? Não acreditou nele, então ele deixou pra trás, acabou nem indo mais procurar ajuda. Enfim, e daí começou a se afastar das pessoas por causa disso. Apesar do que vai acontecer entre os dois, entre Kelly e entre Joel, a vida dos dois vai mudar. Os dois vão mudar. Então, assim, apesar do que vai acontecer, ele vai deixar ele arrasado, vai deixar, mas a vida vai mudar. Então, vou contar mais para não dar spoiler, mas é um livro que flui, tem uma leveza. Eu me surpreendi. Uma história que faz a gente refletir. E se amanhã não existir? Por que esperar tanto para realizar um sonho? Por que esperar tanto para fazer aquilo que a gente deseja? Porque geralmente fala, tô corrida hoje, amanhã eu faço, ano que vem eu faço, daqui 3 anos eu faço. E se não existir? Então é isso que o livro mostra pra gente. Outro que me surpreendeu, que eu gostei pra caramba, foi A Sombra do Vento. É uma série de Carlos Ruiz Zafón. O livro conta a história de Daniel, um adolescente que ama ler, se identifica muito com a gente. E a mãe dele morreu quando ele era bem pequeno. E isso deixa um vazio enorme no peito dele. Mas o que mais machuca ele é que com o passar dos anos, ele começa a esquecer a aparência da mãe. E ele não quer ficar olhando uma fotografia. Ele quer lembrar aqui, ó, na memória. E isso deixa ele arrasado, porque ele fala assim, pai, eu quero lembrar a mãe aqui, na minha cabeça, não olhando uma fotografia. Mas isso com o tempo vai acontecer e isso deixa ele muito triste. O pai dele é um homem muito querido, também sofreu muito com a perda da mulher. E ele tem uma livraria, o Daniel ajuda nessa livraria. Certo dia, o pai de Daniel o leva para um lugar que se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos. Ele fala assim, Daniel, esse lugar que você não pode comentar com ninguém. Agora você pega um livro aí que você quer, vai aí nas prateleiras e procura um livro. E você vai adotar esse livro, que são livros esquecidos. E ele acha esse livro e é aí que começa a ficar emocionante. Depois desse dia, Daniel devorou o livro e ele ficou tão curioso para saber a história do autor, o que aconteceu com ele, que ele começa a dar uma de detetive. O porquê que ele parou de escrever. Na missão de localizar esse autor, Daniel encontra um homem que coleciona livros raros para saber se ele tem alguma pista, se ele sabe alguma coisa. E ele acaba conhecendo a sobrinha desse homem aí, desse cara que coleciona livros raros e se apaixona por ela. É uma garota cega, mas ela não dá nem bola pra ele. Fala assim, Daniel, dá licença, cara.
eu não gosto de você, a gente pode se envolver até um pouquinho aqui, mas ele se apaixona por ela, foi o primeiro amor da vida dele. Mas ela não pensa o mesmo. Entre idas e vindas, Daniel encontra um morador de rua que vai ajudar ele nessa investigação para localizar Julian Carax, que é esse autor desconhecido aí que acabou sumindo, que não escreveu mais. Só que daí, ao fazer isso, os dois vão desenterrar um passado com coisas surpreendentes, assustadoras, um passado sombrio. E no fim das contas, Daniel acaba sabendo sobre esse autor, sobre Julian Carax. E incrível como os dois têm uma sintonia, eles acabam se conectando de alguma forma. Você não consegue parar de ler o livro, não consegue, porque é surpreendente, emocionante, trágico e tudo mais, tem várias coisas que acontecem e é muito bacana. É uma série, como eu falei antes, que é um dos meus preferidos da vida. Eu nunca tinha lido livros do Zafón e eu adorei, fiquei encantada. Gente, eu fiz um filtrão mesmo, um filtro, para só trazer livros maravilhosos que vocês vão ler sem ter medo, que vão adorar. Mas me contei, essa foi a minha lista. Vocês gostaram? O que vocês têm para falar? Já leram algum? E me fala aí, qual foi o seu livro, o melhor que você leu em 2022? Consegue falar no som? É isso aí, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!